Torcedor vascaíno, enfim o Vasco da Gama de Alexandre Matos está no mercado. E não é qualquer postura que está sendo adotada pelo Cruz Maltino, muito pelo contrário, uma postura agressiva. Um Vasco da Gama que está forte no mercado por reforços para 2024. E é claro, a gente aqui neste Boa Noite Gigante vai falar exatamente sobre isso, sobre essa postura adotada pelo Vasco da Gama no mercado do futebol. O primeiro reforço ainda não foi oficializado, porém foi confirmado, do zagueiro João Vitor, que fez esta última temporada no Benfica, se destacou muito vestindo a camisa do Corinthians aqui no futebol brasileiro e chega ao Vasco da Gama por um valor inicial de 32 milhões de reais, podendo chegar aos 42 milhões. A gente vai trazer ainda mais detalhes sobre essa situação aqui no nosso canal, mas também falar sobre novidades que aconteceram durante estas últimas horas. O interesse do Vasco da Gama no atacante Wesley, que pertence ao Corinthians, uma possível troca entre clubes, o Wesley vindo para o Vasco e o Luco Orejano indo para o Clube Mineiro. Além disso, também o interesse do Vasco da Gama no atacante Eduardo Vargas, chileno, que já trabalhou inclusive com o atual zagueiro e capitão do Vasco, Gary Medel, na seleção chilena. Os dois que têm uma amizade muito grande, muito forte, e pode ser inclusive o Medel uma peça importante para a chegada do atacante. Além dessas, muitas outras informações. E é claro, torcedor vascaíno, tudo isso você verá aqui neste Boa Noite Gigante. O último vídeo desta sexta-feira, seguramos um pouquinho, né, para trazer esse conteúdo um pouco mais tarde do que o normal, para que vocês pudessem observar ainda mais tudo o que aconteceu durante esta sexta-feira muito agitada aqui nos nossos outros dois vídeos que colocamos. Tranquilo, rapaziada? Mas olha, antes de começar, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Se você, é claro, está à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, está à procura de um canal que deixe você informado diariamente sobre o nosso Cruz Maltino, pode ter a certeza que você achou. Esse canal aqui fará questão de diariamente deixar você vascaíno muito bem informado. Então se inscreva e além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Eu venho pedindo um favorzinho aqui, rápido, hein? Minutos finais dessa introdução. Segundos finais. Estamos nesse momento com 116.800 e alguma coisa de inscritos. Está aparecendo aí na imagem a vocês. Faltam menos de 200 pessoas para chegarmos aos 117 mil. Eu quero chegar ainda hoje. Então, conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Agora sim, né? Vambora falar de Vasco da Gama, vascaíno. Porém, antes de entrar no assunto sobre reforços, só esclarecer ainda mais uma situação se tratando de pré-temporada do Vasco da Gama. O Vasco irá realizar essa sua pré-temporada no Uruguai, para ser mais exato, né, em Punta del Este, será o principal lugar onde o Vasco da Gama estará entrando em campo durante esse primeiro período de 2024. Uma pré-temporada a pedido, inclusive, do técnico argentino Ramon Ángel Dias. O Vasco da Gama estará disputando um torneio amistoso chamado Série Rio de la Plata. No caso, um torneio chamado Rio de la Plata, um torneio que será realizado no Uruguai. Um torneio aí que terá a transmissão da ESPN Premium da Argentina, da VTV do Uruguai e também do Star Plus, um serviço de streaming que também tem a transmissão aqui diretamente ao Brasil. Vasco da Gama estará aí junto com vários outros clubes gigantes do futebol sul-americano. Dentre eles, como por exemplo, Colo-Colo, São Lourenço da Argentina, além deles também Nacional do Uruguai, Peñarol, Huracán, Atlético Tucumã. Muitos clubes gigantescos do futebol sul-americano estarão disputando esse torneio junto aos gigantes da colina. O Vasco entrará em campo em duas oportunidades. A primeira partida do Vasco da Gama será no dia 18, no caso, a partida entre Vasco da Gama e São Lourenço. Inclusive esse assunto, esse jogo, inclusive um grande jogo, né, virou assunto nesta tarde de hoje na imprensa argentina. A imprensa argentina, no caso a ESPN, comentou sobre o reencontro de Ramon Dias com o São Lourenço. Ramon, que já foi um técnico do São Lourenço há alguns anos atrás, e terá esse reencontro agora, né, do outro lado, dessa vez comandando a equipe Cruz Maltino. Então, no dia 18, teremos Vasco da Gama e São Lourenço, e o Vasco retorna a campo 3 dias depois para enfrentar também uma equipe do futebol
argentino, ou seja, gigante da colina aí com tudo, né, nessa série Rio de la Plata, visando essa pré-temporada, e a gente espera, é claro, que o Vasco possa ir muito bem. O Vasco enfrenta no dia 23 o Deportivo Maldonado, só para esclarecer o nome aí da equipe a vocês. Então, ligado, de olho, o Vasco se representa nesse próximo dia 6, daqui a 9 dias, né, o elenco estará se representando no CT Moacir Barbosa. O Vasco, a expectativa é que viaje no dia 8, já para o Uruguai, faça aí toda essa pré-temporada já lá no Uruguai, no país sul-americano, e entre em campo no dia 18 contra a equipe do São Lourenço e no dia 21 de janeiro contra o Deportivo Maldonado. Tranquilo, rapaziada? Animado? Expectativa grande? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E olha, Vascão, além disso também falar sobre agora, é claro, reforços, porque Alexandre Matos tá no mercado. E olha, vascaíno, que mercado Alexandre Matos, inclusive, nesse momento fará para o Vasco da Gama. Expectativa gigante para 2024. O torcedor vascaíno que não está nesse momento iludido com o ano que vem do Cruz Maltino, se não está ainda, comece a ficar desde já. Porque hoje, né, pela parte da tarde, enfim, foi confirmado o primeiro reforço para a temporada de 2024, ainda não oficializado, porém confirmado. Se trata do zagueiro João Vitor, zagueiro de 25 anos de idade, uma das grandes promessas do futebol brasileiro nestes últimos anos, um atleta que se destacou muito vestindo a camisa do Corinthians nas temporadas de 2021 e 2022, e não à toa foi vendido para o Benfica no ano passado pelo valor de 50 milhões de reais. O Benfica, né, ficou com esse jogador, acabou acontecendo alguns problemas de indisciplina dentro do Benfica, do João Vitor, né, e isso acabou dificultando muito a consolidação do zagueiro no elenco profissional do clube português. Nesta temporada ainda, ou melhor, na temporada passada, né, o João Vitor chegou até a ser mesmo emprestado para um clube da França, o Nantes, clube de segunda prateleira do futebol francês, chegou a ser titular, atuou 16 vezes como titular no clube francês. Realmente, né, foi uma peça importante em determinado momento da temporada desse clube no ano passado, mas acabou terminando o período de empréstimo, ele retornou ao Benfica e atuou apenas 2 vezes nessa temporada de 2023-2024 em Portugal. Vários clubes do Brasil sondaram, 5 inclusive tentaram a contratação de João Vitor. Botafogo avançou nas tratativas por um empréstimo junto ao Benfica, mas o Vasco atravessou as tratativas entre Botafogo e João Vitor, formalizou uma proposta de compra e não de empréstimo, e o Benfica de imediato aceitou a venda. Uma venda, né, de 6 milhões de euros fixos, valor aproximado de 32 milhões de reais, que podem chegar a 42 milhões de reais por objetivos. Foi colocado no contrato gatilhos, ou seja, com o exemplo, né? Não estamos falando isso, que é o que está em contrato, mas é um exemplo. Títulos conquistados, classificações, partidas disputadas, etc. Tudo isso é normalmente colocado em contrato, e caso João Vitor consiga cumprir esses gatilhos, o valor da venda pode chegar a 42 milhões de reais. Porém, já com esse valor de 32 milhões, o valor inicial, né, já faz com que o João Vitor seja a maior compra, maior contratação da história do clube de regatas Vasco da Gama. A compra do João Vitor fica à frente da compra de Edmundo, ficará à frente da compra de Lucas Piton, que foi 16 milhões e meio de reais, do Edmundo 24 milhões, do Léo Pelé no valor de 16 milhões e do Orejano no valor de 15 milhões e 200 mil reais. Aí você pode se perguntar agora, ué, Lucas, você não sempre fala que a compra do Orejano foi a mais cara da história? A compra do Orejano eu já vi em alguns lugares que é de 22, você tá falando besteira, Lucas. A gente vai explicar sobre isso já, até porque temos um assunto a falar de Orejano, envolvendo troca com Wesley, a gente vai explicar mais essa situação. Porém, nesse momento, 32 milhões de reais fará com que o João Vitor se torne a compra mais cara da história do Vasco da Gama. Aí você pode perguntar aí também, Lucas, o que você acha da compra do João Vitor? É um grande reforço? Vou te responder, na minha opinião, por 2 pontos de vista diferentes. É um baita de um reforço, jogador de 25 anos de idade, um atleta jovem, rápido, que no Corinthians performou muito. No Corinthians, com 23 anos de idade, João Vitor era um dos melhores defensores do futebol brasileiro, sobrando. Não à toa foi para a Europa, para um clube de primeira prateleira do futebol europeu, que é o Benfica. Indo para a Europa, né, indo para Portugal, eu tenho convicção de que o João Vitor desenvolveu ainda mais seu futebol. Certeza disso, absoluta. Então, se o João Vitor no Corinthians já era um bom jogador, no Vasco se espera que ele venha a ser um jogador melhor ainda do que era no Corinthians, por essa passagem que teve de quase 2 anos na Europa, aprendendo ainda mais. Esse é o ponto 1. Bom jogador, atleta rápido, futebol moderno. Um time que quer competir,
para um time que quer ter a posse, para um time que quer ser protagonista, é necessário zagueiros rápidos. Por quê? Vamos olhar para equipes como Palmeiras e Flamengo, que são hoje as duas grandes referências. Palmeiras joga com um sistema defensivo formado por Gustavo Gomes e Murilo. Gustavo Gomes, um líder nato, e Murilo, um jogador jovem, rápido, de pulmão. Vamos olhar para o Flamengo. O Flamengo normalmente joga com Fabrício Bruno e Léo Pereira. Dois jogadores rápidos, dois jogadores que dificilmente perdem na velocidade, perdem na corrida para atacante, e jogadores de muita qualidade, o que é inegável. A gente olha para o Vasco dessa temporada de 2023 e tínhamos Medel e Maicon. Se o Vasco quer ser protagonista em 2024, não dá para ter Medel e Maicon na zaga. Porque eles são ruins? Não, muito pelo contrário, são bons. E foram muito bem em 2023. Porém, foram bem no Vasco da Gama, principalmente o Maicon, porque o Vasco era uma equipe que sofria muito defensivamente. Bolas aéreas, jogadas em muitos momentos em que o Vasco era amassado pelo adversário. Tinha aquele chuveirinho, o Maicon se destacava ainda mais por isso. Mas se em 2024 o Vasco quer ser um time protagonista, o que isso significa? Que o Vasco muitas vezes vai propor mais o jogo do que se defender. Automaticamente você propondo o jogo, as suas linhas, elas avançam. Principalmente a linha defensiva, que é a primeira linha, né? Normalmente quando você propõe jogo, a sua linha da defesa está quase no meio do campo. E se você coloca uma linha defensiva formada por Maicon de 34 e Medel, que salvo engano tem 36... muito provavelmente, no momento em que o adversário rouba a bola, o Medel, de 30 e poucos anos, e o Maicon, também de 30 e poucos anos, não vai ter pique para se recompor defensivamente e segurar um contra-ataque. Porque a idade pesa, o físico não aguenta, são jogadores que normalmente são menos, né, rápidos do que o Fabrício Bruno, do que o Gustavo Gomes, do que o Murilo. O João Vitor, muito pelo contrário, é um jogador rápido. Então, se o Vasco quer ser esse time propositivo para a próxima temporada, um time que vai ter a bola em grande momento da partida, um time que vai jogar com todas as suas linhas avançadas, tem que ter um jogador rápido. E exatamente por esse motivo que o João Vitor é uma baita contratação. Que vai poder jogar com as suas linhas avançadas, sabendo que tem esse jogador que é o João Vitor, que consegue fazer uma recomposição rápida e não perder na velocidade, até por ser um jogador jovem. Então, gosto muito, esse é o ponto principal. E o outro ponto, que para mim é fundamental, a resposta ao mercado. O Vasco hoje faz a compra mais cara de sua história. O Vasco hoje sinaliza ao mercado o seguinte: a gente não vai entrar em 2024 para brincadeira. A gente hoje está pagando 32 milhões de reais por um zagueiro. E calma que vem mais por aí. Mercado, fique ligado. Mercado, abra as portas, porque o Vasco vem forte para o ano que vem. Essa é a resposta que o Vasco dá. Fará um rebuliço na próxima temporada. E olha, se prepare, se iluda, porque o Vasco vem com tudo. Tá animado? Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque, é claro, não irá parar por aí. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês nesse momento? Sobre duas situações, inclusive. Uma situação, Luco Orechano e Wesley, e outra situação, Vargas. Vou começar falando por Vargas. Inicialmente, na parte da tarde, o jornalista Carlos Berbert trouxe a informação de que o Vasco da Gama estaria tendo conversas com o chileno Eduardo Vargas pela contratação do mesmo. Ainda não havia uma formalização de proposta, ou seja, o Vasco ainda não teria formalizado nada, porém, nestas últimas horas, né, as situações estariam evoluindo para que uma proposta viesse a ser formalizada nos próximos dias. Rodrigo Caetano, logo após, né, essa informação estar circulando, negou qualquer tipo de proposta de fato até o momento, negou, né, qualquer tipo de oferta feita pelo Cruz Maltino, mas realmente nesse momento toda a imprensa atleticana, toda a imprensa mineira confirma que de fato a possibilidade de uma saída do Vargas para o ano que vem é grande, principalmente devido à minutagem de Eduardo Vargas. Vargas foi um atleta pouco utilizado pelo Atlético Mineiro nesta temporada, um jogador em que o Filipão não utilizou muito, né? O Vargas de fato caiu muito de rendimento nessa temporada de 2023 e pode sim estar respirando novos ares. Vargas é um atleta de 34 anos, nessa temporada entrou em campo 31 partidas, marcou 3 gols e deu uma assistência, e na maioria dos jogos entrou aí na segunda etapa como um reserva. Após tudo isso, com a informação que temos a trazer aqui a vocês, que o Vasco de fato vem sondando a situação do Vargas, e não tem nada a ver, pelo menos nesse momento, com o Atlético Mineiro. Uma situação que ocorre diretamente entre Vasco e empresário do jogador, porque o Vargas foi um nome colocado à mesa do Vasco da Gama por meio de intermediários. Intermediários colocaram o Eduardo Vargas na mesa do Cruz Maltino com o objetivo de uma transferência desse atleta. O Eduardo Vargas, na minha opinião, um baita de um nome, um atacante consolidado no futebol
mundial e futebol também brasileiro, né? Um jogador de seleção, um jogador de grandes clubes, como o próprio Atlético, no qual ele hoje tem contrato, um jogador de Valência da Espanha, de Nápoles da Itália, de Universidade Católica do Chile, de Tigres da Argentina, um atleta que hoje tem contrato com o Atlético Mineiro apenas até o final do ano que vem, o que poderá facilitar ainda mais a sua saída. Então foi um nome colocado à mesa do Vasco por meio de intermediários, um nome que inclusive chegou, né, ao Atlético Mineiro no ano de 2020 através de Alexandre Matos. Alexandre Matos, que hoje é o diretor executivo do Vasco, levou o Eduardo Vargas para o Atlético à época, foi responsável pela contratação, então já tem esse canal aberto entre as partes, né, de Eduardo Vargas e Alexandre Matos para reatar agora uma contratação e realmente há sim a possibilidade de uma chegada do jogador. Uma temporada discreta no Atlético Mineiro, o que pode facilitar e muito, né, uma chegada ao Cruz Maltino. Um atleta hoje que inclusive carece no Vasco. O Vasco hoje não tem um centroavante reserva para Pablo Verrete. O Vasco hoje não tem muitos extremos. O Eduardo Vargas faz muito essas posições. Ou pode jogar como um centroavante, né, como também aberto pelas beiradas. Eu gostaria muito de ter um atleta como Eduardo Vargas no elenco e é para ficar ligado, para ficar monitorando, porque essa situação pode sim avançar nesses próximos dias. Você acha que seria um bom nome Eduardo Vargas no Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E apenas para finalizar, né, essa informação sobre Vargas, a página Fala Galo do Twitter, os principais portais de notícias do Atlético Mineiro, nesta noite de sexta-feira, falou assim sobre a situação do Vargas, ó. O Vasco avalia a possibilidade de ter Vargas em 2024 e o Fala Galo apurou que o chileno Eduardo Vargas foi oferecido ao Cruz Maltino, que avalia a possibilidade de tê-lo no clube. Uma fonte no Vasco da Gama afirmou: ainda estamos no início de conversa, estamos avaliando para dizermos realmente se temos interesse ou não. Ou seja, nesse momento as partes, no caso do Vasco, estão avaliando a possibilidade de uma investida, pois Eduardo Vargas foi oferecido. Alô, Alexandre Matos, por mim, corre, contrata, pois o nome que muda o nível do elenco vascaíno. Para quem no ano passado teve Sebastião como reserva de Verrete, tem Eduardo Vargas, meus amigos. Você tá louco. Mas para finalizar o vídeo, vamos falar agora sobre, é claro, Orechano e Wesley. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês neste momento? A informação que temos é que inicialmente o Vasco foi até o Cruzeiro para procurar o Wesley e o Cruzeiro foi até o Vasco para procurar o Orechano. Dois jogadores que passaram por momentos semelhantes nessa temporada de 2023. Dois atletas contratados, o Vasco comprou o Orechano do Vélez Sarsfield e o Cruzeiro contratou o Wesley junto ao Palmeiras. O Vasco pagou, né, para ter Orechano no início dessa temporada de 2023, 15 milhões e 800 mil reais por 60% dos direitos econômicos do jogador, mas inclusive trouxe há poucos minutos atrás. Aí você pode se perguntar: Lucas, não era 22 milhões? Então, o que acontece? O Vasco pagou já ao Vélez 15,8 milhões, quase 16 milhões de reais. Porém, há no contrato, igual há com o João Vitor, gatilhos para que o Vasco compre ainda mais porcentagem dos direitos econômicos e a venda possa aumentar o valor. Inicialmente, o valor fixo é de 15,8 milhões de reais, porém se o Orechano completar 27 partidas, Vasco terá que comprar mais 12,5% do passe, e aí dá mais dinheiro. Se o Orechano completar 60 partidas, Vasco terá que comprar mais 12,5% do passe. Ou seja, são dois gatilhos de contrato que farão com que o Vasco da Gama tenha que comprar ainda mais direitos econômicos do atleta e chegue aí aos 85% dos direitos econômicos. Se o Orechano bater esses dois gatilhos, né, bater as duas metas contratuais, aí sim que o Vasco teria que pagar os 22 milhões e 400 mil reais ao Vélez Sarsfield. O Orechano ainda não completou esses 27 jogos pelo Vasco. Até o momento o Orechano tem apenas 23 partidas, está 4, né, de o Vasco ter que comprar, mais 15% do passe do atleta, 12,5%, perdão, do passe do jogador, ou seja, o valor de Orechano ao Vasco é de 15,8 milhões. O valor de Wesley é muito semelhante, o Cruzeiro pagou, né, ao Palmeiras pelo Wesley no início do ano 16 milhões, ou seja, valores muito semelhantes, 200 mil reais de diferença entre o Vasco, o que o Vasco pagou pelo Orechano e o que o Cruzeiro pagou pelo Wesley. E a frustração também, igual. O Orechano não se destacou pelo Vasco e o Wesley também não se destacou pelo Cruzeiro. Então a frustração é igual entre as partes, é igual entre os clubes. Da mesma maneira, né, que o Vasco olha para o Wesley e acredita que o Wesley é um jogador de potencial, porque para mim é. O Wesley se destacou muito vestindo a camisa do Palmeiras, é um cria da base do Clube Paulista. Era colocado uma grande expectativa nele. O Vasco buscou a contratação desse jogador, que é um extremo habilidoso, de mano a mano. Muita qualidade, de fato, é o atleta. E ele foi comprado pelo Cruzeiro exatamente nessa expectativa e não conseguiu cumpri-la.
O Orejano também foi comprado pelo Vasco assim, né? Jogador de mano a mano, se destacou no campeonato argentino, veio com o peso de ser o camisa 10 do Vélez e a expectativa de ser esse grande nome no Vasco e também frustrou o torcedor. E aí, vascaíno, qual a informação? O Cruzeiro procurou o Vasco para ter o Orejano e o Vasco procurou o Cruzeiro para ter o Wesley. Após fechar a contratação do João Vitor, o Wesley seria um dos nomes, né, no radar da diretoria vascaína. Informação dada pelo Globo Esporte que o Vasco, nesse momento, conversa com o clube de Minas Gerais para ter o jogador. O Vasco tenta um empréstimo gratuito, com obrigação de compra no final do contrato, caso metas venham a ser atingidas. O Cruzeiro, diferente do que o Vasco quer, pede, no caso, que o Vasco pague pela liberação, ou seja, pede, né, no caso, dinheiro, quer uma venda do jogador. E aí que entra essa parte da troca entre clubes, porque se o Vasco conversa com o Cruzeiro por um empréstimo de Orejano, o Cruzeiro também conversa com o Vasco da Gama, aliás, pelo empréstimo de Wesley, né? O Cruzeiro também conversa com o Vasco da Gama exatamente por Orejano. E o jornalista Samuel Venâncio, o setorista do Cruzeiro, trouxe exatamente essa informação da troca entre os clubes. A gente não sabe se pode acontecer, ou aliás, se vai acontecer, porém, pode sim acontecer. As conversas ainda estão muito iniciais nesse sentido. As conversas começaram nestes últimos dias pelo grande Cruzeiro que o interesse tem no atleta e também pelo grande interesse que o Vasco da Gama tem pelo Wesley. O que nos resta nesse momento é aguardar. As chances são reais, o interesse é mútuo entre os clubes, os valores pagos foram muito parecidos, né? 15,8 milhões que o Vasco pagou por Orejano e 16 milhões que o Vasco pagou pelo Wesley. Então seria um empréstimo entre os clubes. O Orejano vai para o Cruzeiro por um empréstimo e o Wesley vai para o Vasco por um empréstimo. E aí depende aí do clube que no final da temporada ser mais feliz com o atleta que tem em mãos. Lucas, o que você acha sobre isso? Gosto muito. Muito. O Orejano não foi bem pelo Vasco, na minha opinião não irá também bem em 2024. Ficou essa rusga dentro do CT Moacir Barbosa pelo Orejano ter negado passar por um processo cirúrgico e querer um tratamento mais tranquilo e acabar ficando de fora das últimas partidas do Vasco. Então acho que seria bom sim o Orejano respirar novos ares e o Wesley vir para o Vasco. Concorda com essa troca? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. E amanhã às 7 horas estaremos aí com mais conteúdo, contando com a presença de todos vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.